Olá a todos que acompanham o canal Direito Favorável. Eu sou o professor Ronaldo Olim e venho conversar com você a respeito de direito constitucional. Nós já falamos sobre poder executivo e nós vamos continuar. Já citamos as características, as disposições gerais que a Constituição traz sobre o poder executivo. Contudo, precisamos especificar e aprofundar sobre o tema, especialmente sobre as atribuições do presidente da República que estão lá no artigo 84 da Constituição. Antes de falarmos propriamente sobre as atribuições do presidente da República, há de se fazer aqui uma ressalva importantíssima. O que significa ser presidente da República? Olha só, o sistema de governo que nós escolhemos é o sistema presidencialista, diferentemente do sistema parlamentarista. Qual é a diferença principal, entre outras, entre os dois sistemas? Nós teremos aqui no presidencialismo que a pessoa que for presidente da República exercerá tanto funções de chefe de Estado como chefe de governo. Em regra, o chefe de Estado é aquele que representa toda a nação, todo o país, seja interna ou externamente. Já ser chefe de governo significa tomar as decisões políticas mais importantes para o país. No caso do Brasil, o presidencialismo é exatamente isso. O presidente da República tem ambas as funções. Isso ocorre em outros países, como os Estados Unidos da América. Já em alguns outros países que adotam o sistema parlamentarista, nós teremos aqui que o primeiro-ministro, que faz parte do poder legislativo, ele terá aqui uma função de chefe de governo. Ele tomará as decisões políticas mais importantes. Ele não será chefe de Estado. O chefe de Estado fica a cargo de outra pessoa. E aí pode variar, como por exemplo, no Reino Unido, nós temos como chefe de governo a rainha. A rainha é quem representa a união interna e todo o Reino Unido perante a comunidade internacional. Contudo, o primeiro ou a primeira-ministra é quem assume as funções de chefe de governo. Já, por exemplo, na Alemanha, que também é um sistema parlamentarista, nós temos o primeiro ou a primeira-ministra como chefe de governo, mas lá também existe o presidente da República, que assume funções de representar a união nacional, tendo em vista a própria formação histórica da Alemanha, a reunião dos povos germânicos lá no século XIX, ok? Então, dependendo da configuração histórica do país, nós teremos o presidencialismo ou o parlamentarismo. Pois bem, influenciado pelos Estados Unidos da América após a sua conquista da independência e a promulgação da Constituição de 1787, o Brasil, em sua Constituição de 1988, obviamente já após um percurso histórico muito longo, aqui eu resumi, quero deixar bem claro, que não é uma influência direta da Constituição Americana de 1787 para a de 1988, e sim uma influência histórica e com os devidos percursos históricos, a Constituição adotou o sistema presidencialista. Fica aqui bem claro o seguinte, que o nosso ato das disposições constitucionais transitórias, o nosso ADCT, deixou bem claro que o povo iria realizar um plebiscito para escolher se gostaria de sermos uma república ou uma monarquia, e se adotaríamos, olha só, o sistema presidencialista ou parlamentarista. O que foi que aconteceu? O povo brasileiro, após a promulgação de 88, foi às urnas e disse: nós queremos ser uma república presidencialista, uma república federativa com um sistema de governo presidencialista, ok? Bem claro isso daí. Então, o povo que escolheu, perceba o caráter democrático da nossa Constituição, quando da sua promulgação, de deixar isso a livre escolha da população. Muito interessante essa abordagem histórica para que nós possamos situar, agora sim, as atribuições constitucionais do presidente da República no artigo 84, um artigo que vale a pena a sua leitura. Nós teremos aí 27 incisos. Dependendo do que trata, alguns desses incisos, nós temos como identificar se trata de uma função de chefe de Estado ou de uma função de chefe de governo. Quando fala que cabe ao presidente da República, olha só, que cabe ao presidente da República assinar tratados internacionais, essas relações do país com outras nações representadas pelo presidente da República, nada mais é do que uma função de chefe de Estado, declarar guerra, celebrar paz. Ora, nós só declaramos guerra como outros países, ok? Então, nesse caso, também é mais uma função de chefe de Estado. Mas a grande maioria dos incisos do artigo 84 representam funções de chefe de
governo, especialmente o inciso 4, que fala dos decretos regulamentares, que servem para que o presidente da República expresse normas específicas para dar o fiel cumprimento à lei. Lembrando que nesse poder regulamentar, através dos decretos regulamentares, decreto do presidente da República não é lei, tá certo? Fique bem claro. Os decretos regulamentares não podem extrapolar aquilo que a lei fala. Caso contrário, estarão ilegais e inconstitucionais. Vez que não são leis, eles se situam numa hierarquia inferior à das normas legais, como leis ordinárias, leis complementares e, obviamente, até mesmo da Constituição, que ocupa o topo da hierarquia normativa brasileira. Sendo assim, e tendo feito essa consideração sobre presidencialismo, cabe uma outra leitura do artigo 84. No caput está dizendo que compete privativamente ao presidente da República. Dá a entender que todas as competências são competências privativas. Qual é a grande característica de uma competência privativa? Quando eu falo de uma competência privativa, eu estou falando de uma competência que tem a possibilidade de ser delegada, de ser atribuída, de ser repassada a uma outra pessoa. E a grande maioria das competências do artigo 84 não podem ser delegadas, não podem, são competências exclusivas. Olha só, competência exclusiva é aquela competência, aquela atribuição indelegável, como a grande maioria dos incisos do artigo 84. Só são competências privativas, só podem ser delegadas algumas dessas atribuições. Quais? E aí o parágrafo único vem bem claro e bem específico dizer quais são as competências que podem ser delegadas pelo presidente da República. As competências do inciso 6, do inciso 12 e do inciso 25, primeira parte. Olha só, no inciso 6 nós temos a questão dos decretos autônomos. Não confunda com os decretos regulamentares que nós falamos, que nós abordamos no inciso 4. Os decretos autônomos, eles servem para dar toda a organização estrutural do Poder Executivo Federal. Veja bem, o presidente da República, ele não tem tempo, talvez não tenha conhecimento de dar minuciosamente a estrutura específica de cada ministério. Então, ele repassa essa atribuição para o respectivo chefe da pasta, para o respectivo ministro de Estado, fazer toda a organização estrutural do seu ministério que ocupa. Os decretos autônomos, além de servir para a questão de organização estrutural no âmbito da administração pública federal, do Poder Executivo, ele também serve para dar aqui a questão de criação ou extinção de cargos quando vagos. Olha só, criação ou extinção de cargos apenas quando eles estiverem vagos. Se o cargo estiver ocupado, o presidente da República não pode repassar essa atribuição de extinguir o cargo público federal do Poder Executivo que estiver ocupado. Que fique bem claro isso daí. É a linha B do inciso 6 do artigo 84. Já no inciso 12, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de o presidente da República delegar a comutação de penas e a concessão do indulto e da graça. Comutação de penas e concessão de indulto. Concessão de indulto. Eu falei graça, comutação de penas e concessão de indulto, ok? O que é o indulto? É um perdão generalizado, normalmente temporário, que a grande mídia trata como os saidões. O indulto de Natal, a pessoa sai e volta, para voltar, pelo menos em tese, é para voltar para o local onde ela estava presa, onde ela estava reclusa, detida. Ok? Então nós temos aí comutação de penas e concessão de indulto. E no inciso 25, primeira parte, olha só, o inciso 25 ele fala criação e extinção de cargos públicos federais. Ponto. Não tem aqui a possibilidade de quando vagos. Não pode, tá certo? Por isso, o parágrafo único do artigo 84 ele foi bem específico. É a primeira parte apenas do inciso 25, ou seja, o provimento de cargos públicos federais pode ser delegado para o presidente da República. Ou seja, extinguir cargos públicos federais, em regra, não pode ser delegado, não pode. Mesmo que esteja ocupado, o presidente pode sim extingui-los. Mas se estiver desocupado, além do presidente, ele pode atribuir a outras pessoas a função de extinguir tais cargos públicos do Poder Executivo Federal que estejam vagos. Que fique bem claro, faça essa diferença. Então vamos lá, resumindo, no inciso 6, os decretos autônomos, que tratam sobre a organização do Poder Executivo Federal, o inciso 12, que trata da comutação de pena e concessão de
induto, e o inciso 25, primeira parte, sobre provimento de cargos públicos federais. Apenas estas três competências são privativas, o que significa que apenas estas podem ser delegadas. Pergunta que fica é: a quem elas podem ser delegadas? E, novamente, o parágrafo único do mesmo artigo 84 foi bem claro ao elucidar a questão. Podem ser delegadas tais atribuições ao Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, pode ser também delegado aos ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União. Obviamente, a depender de cada caso, a depender de cada momento, a pertinência a ser delegada tais atribuições. Então, muito importante você dar uma lida no artigo 84 e compreender o que é competência exclusiva ou privativa e quais das atribuições do artigo 84 são realmente competências privativas e que podem ser delegadas. Meu amigo, minha amiga, a você que me assiste, muito obrigado por acompanhar aqui o canal. Não se esqueça de se inscrever, curta o vídeo se você gostou e ative o sininho aí das notificações para você acompanhar novidades do canal. Até a próxima oportunidade, um grande abraço.